Blank Entrevista no ar, e hoje a gente tem a honra de receber a doutora Beatriz para falar sobre cirurgias de alteração de voz. Doutora, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Eu queria começar já te perguntando, né, então, quais são os tipos de cirurgia de alteração de voz para a gente conversar mais sobre o tema. Bom, esse é um tema muito interessante, é um tema que eu adoro trabalhar também. E quando a gente vai falar de alteração da voz, a gente pensa na pessoa, eu consigo mudar qualquer voz que eu tenho, eu quero deixar a voz X parecida, eu quero ter a voz da Beyoncé. Não é bem assim. O que eu consigo fazer na tua voz? Eu consigo deixar a tua voz mais aguda, mais fina, ou eu consigo deixar a tua voz mais grossa, mais grave, ou por acaso trabalhar em alguma rouquidão. Então, de uma forma prática, existem duas cirurgias, duas correntes, né? A cirurgia pra gente agudizar, deixar a voz mais fina, que é a glotoplastia de Wengler, e existe a cirurgia para deixar a voz mais grave, mais grossa, que é a tireoplastia tipo 3. Doutora, e tem algum preparo específico para esse tipo de cirurgia? Tem alguma contraindicação, né? Quando a pessoa decide? O que é interessante, vamos lá falar mais da glotoplastia agora, é uma cirurgia que ela é indicada tanto para mulheres trans que querem mudar a voz, deixar mais aguda, para mulheres que fizeram uso de algum tipo de anabolizante, ficaram com a voz mais grossa, mais grave, e não é uma cirurgia assim que existe um certo preparo, tem que haver uma indicação, tem que ver sua corda vocal, se tem alguma lesão, mas é uma cirurgia que a gente faz, dura em média 1 hora e meia, com anestesia geral, mas o que é chato, se você me perguntar, que é uma cirurgia que não tem um pós-operatório muito doloroso. Você pode comer tudo, pode caminhar, agora não pode falar, de 7 a 10 dias. Por quê? Porque o princípio da cirurgia é que eu vou fazer uma cirurgia microscópica por dentro da sua boca. Eu vou chegar nas suas cordas vocais e vou dar alguns pontos, porque quando eu dou esses pontos, eu vou criar uma cicatriz e eu vou estirar a sua corda vocal. Aí a gente pensa numa corda de violão. Quando tá estirado, o som normalmente tá mais fininho, tá mais agudo, né? E quando ela tá frouxa, o som ele é mais grave, ele é mais grosso. Então é dessa forma uma cirurgia definitiva. A partir do momento que criou essa cicatriz, a voz muda. Doutora, e aí a voz muda de imediato ou ela vai mudando depois de algum tempo também? Não é de imediato. Porque quando a gente faz uma cirurgia, acho que a maioria das pessoas já fizeram algum procedimento na vida, a gente fica muito inchado, né? E a corda vocal é assim também. Por mais que seja uma cirurgia que a gente tá falando de milímetros, que eu vou dar um ponto com um fio muito fino, a corda vocal vai ficar um pouquinho inchada. Então a gente tá falando de uns 30, 40 dias que a voz fica um pouco rouca. É interessante fazer fonoterapia no pós-operatório. Eu falo que a fono é a drenagem linfática que a gente faz na cirurgia estética, né? Na cirurgia estética você tem que drenar para tirar o edema, o inchaço. A fonoterapia, ela drena essa corda vocal, ela é a nossa cerejinha do bolo para o resultado da cirurgia. E é importante, então, que a pessoa realmente não falhe durante esse período, senão vai comprometer o resultado. Pode estourar os pontos e perder totalmente a cirurgia. Quando você respira, a sua corda vocal ela tá aberta. E quando você fona, quando você fala, ela fecha. Então, por que eu falo para não falar? Porque esse ato de você ficar abrindo e fechando a sua corda vocal, você pode estourar o ponto. Doutora, e que nem nesses casos, né, que você comentou ali, de mulheres que já usaram anabolizantes, enfim, se ela fizer o procedimento e depois seguir utilizando, vai modificar novamente a voz? A gente sabe que esses hormônios que tem um princípio aí da testosterona, né, eles produzem uma virilização no organismo. Então, vai lá, ganhei massa muscular, tô com um corpo mais legal. Só que a prega vocal, ela também tem músculo. Então, esse hormônio, ele vai aumentar esse músculo da prega vocal e dessa forma, aumentando a massa, a voz vai ficar mais grossa. Mas e se eu parar de usar o hormônio? Eu perco, né? Eu paro de usar o hormônio, eu paro de treinar, eu perco o músculo. Mas da corda vocal, não. Porque a mudança que o anabolizante produz na corda vocal, ela é definitiva. Ainda é um estudo que se tem na literatura sobre os receptores que a testosterona atinge. E também tem um outro fato a se pensar. Quando a gente está falando e respirando, a gente está utilizando essa corda vocal, então ela nunca está em repouso. Então, eu usei o anabolizante, eu nunca mais deixei essa corda vocal em repouso. Eu posso fazer essa cirurgia, eu vou conseguir deixar a sua voz mais aguda, não vai ser a voz de antes, porque, como eu disse, voltar não tem como. Agora, se você, por acaso, continuar usando esse hormônio, você pode perder um pouquinho do resultado da sua cirurgia. Doutora, e essa cirurgia pode ser associada a algum outro procedimento ou é melhor ser realizada somente ela? Pode totalmente ser associada a outro procedimento. Inclusive, eu faço bastante esse tipo de associação. Tem alguns médicos que operam
a parte da face, né? Fazer qualquer cirurgia estética, vamos pensar rino, mento, frontoplastia, também já fiz com questão de estética corporal, mamoplastia, lipoaspiração, não tem nenhuma contraindicação, a gente consegue conciliar o ato operatório. E a pessoa já pode, no mesmo dia, já voltar para casa, depois do procedimento, vida normal, só realmente não falar. Volta para casa, come normal, toma água, só não pode falar. E tem umas que entram em desespero, às vezes, e mandam mensagem na madrugada: doutora, acordei falando de madrugada. Mas, gente, também não é para criar um pânico, né? Mas sempre que você puder estar mentalizando que não pode falar, ajuda no resultado operatório. Doutora, e é um procedimento que cada vez vem sendo mais procurado, né? Muito. Eu acho que é um procedimento que está mais em alta. Agora a gente teve, que entrou na mídia, né? Um caso novo aí também. E a tendência é cada vez mais aumentar essa procura, porque a glotoplastia de Wendler, ela entrega um resultado muito natural. Você consegue uma voz mais aguda, uma voz suave, mas não uma voz que a gente fala, o maior estigma que a gente tem, é aquele miado de gato, aquela voz enjoada. Não, é uma voz natural, a gente muda alguns hertz de frequência, a literatura fala que muda até 100, mas a gente sabe que na prática é uns 50, 40, então não fica aquela voz que você fala: meu Deus, o que aconteceu? É uma voz que vai, vamos dizer, acompanhar mais a sua identidade, porque a voz é isso, né? A voz faz parte da sua identidade.